e, obviamente, falar um pouquinho mais voltado aqui ao setor de ameaça ao Brasil, tá bom? Passo a palavra aqui ao meu amigo Adilson. Legal, pessoal. Bom dia, é um prazer estar aqui no Security Leaders. A ideia é continuar aqui o que o Flávio mencionou, a gente passar um pouquinho do panorama de ameaças, né? E aí eu prometi para o evento que não ia falar de produto, mas eu acho que faz sentido a gente fazer uma conexão aqui antes da gente mostrar o panorama do que a gente tem visto da parte de ameaça, né? Então hoje, como é que funciona o nosso ecossistema de inteligência de ameaça dentro do Google, né? Vocês sabem, recentemente a gente fez algumas aquisições, então Mandiant faz parte da nossa infraestrutura, VirusTotal, para quem não conhece, e os insights que vêm dentro do próprio Google, né? Então toda a nossa inteligência é baseada em algum desses três grandes pilares. O que a gente enxerga de ameaças vindas da Mandiant, o que a gente vê de comunidade, o que a gente chama de OSINT, o que é a contribuição da comunidade, e o que a gente vê dos dispositivos, Android, Chrome, Gmail. Tudo isso forma o nosso ecossistema aí de inteligência de ameaça. E aí, falando um pouquinho dos drives que mostram atividades maliciosas dentro da América Latina, né, a gente observou quatro grandes pilares, né? O crescimento de uma motivação financeira dos criminosos, aí conecta bastante o que acho que o pessoal do Itaú falou aqui, né? A parte de espionagem, sim, temos espiões aqui olhando nosso ecossistema. Criptomoedas, o crescente exploração de criptomoedas e também supply chain, haja visto que a gente vem acontecendo todo no ecossistema aí, né? Então, tudo isso é por conta da nossa abrangência geopolítica brasileira e nosso destaque aí econômico. Então, tudo isso gera um foco maior no cenário da América Latina e Brasil, tá? Legal, e aqui a gente começa falando com foco principal no Brasil, como eu havia comentado anteriormente. Então, se a gente olhar aqui, um dos principais ataques que ocorrem é o ransomware, né? Isso não é novidade, né? Mas aqui a gente destaca novamente que o ransomware é um dos top ataques que vem ocorrendo aqui sobre a região da América Latina e principalmente um foco no Brasil. Um dos principais ransomware que a gente vem observado fazendo aqui análise de resposta a incidente é o Akira, tá? Então, o Akira é o número 1, é o top 1 da nossa lista dos principais ransomwares que a gente vem observando aqui durante esse período de tempo. Ponto a destacar, boa parte do estudo que a gente vai estar apresentando aqui para vocês está baseado nesse ano de 2025, tá? Inclusive, depois a gente vai deixar um destaque para vocês, quem quiser consumir, um Cyber Forecast para 2026, que a gente olhar as principais ameaças, e eu vou fazer um spoiler antes da apresentação para vocês ficarem até o final, que é um spoiler, basicamente, que vocês vão estar olhando quais são os principais ataques que a gente está prevendo para o futuro, tá bom? Então, aqui é um dos principais ransomwares que a gente vem observado. Ponto número 2, isso já não é novidade, mas vale destacar novamente aqui para vocês. Tem um grupo muito conhecido como Chinese Nexus. Então é um threat actor, um ator de ameaça bem conhecido, tá? E ele vem targeando o Brasil como ponto-chave. Por quê? Né, fraseando aqui o que o Adilson comentou anteriormente, o Brasil é uma potência econômica. Então, dentro da América Latina, o Brasil é o top 1 em termos dos principais ataques que vêm ocorrendo. Porque o Brasil é uma grande potência no setor aqui da América Latina, tá? E esse grupo chinês, ele vem atacando, né, conhecido como Chinese Nexus, ele vem colocando o Brasil como target já faz algum tempo, inclusive nesse ano de 2025. Ponto número 3 aqui, né? Norte-Coreia. Então, Coreia do Norte. Coreia do Norte, eles vêm atacando vários países e também tem como target o Brasil. E o ponto principal e objetivo da Coreia do Norte é cyberespionagem. Então, a gente vê muita coisa acontecendo sobre guerra da Ucrânia, né? Juntamente com a Rússia, mas o Brasil também é um dos pontos aqui que a gente vê observando que a Coreia do Norte também gostaria de ter informações sensíveis, né, de estratégica, por exemplo, né, que a gente vem atuando. Então, eu destacaria esse primeiro ponto aqui para a gente iniciar a nossa conversa. A gente avançando no próximo slide, o nosso grande foco, se a gente olhar aqui com a questão do crescimento de cyberameaças, né, então a gente olha aqui a questão do ransomware. Olha aqui essa lista que eu acabei de falar anteriormente. Brasil é o top 1, mas ele não é somente o top 1, ele é quase 50%. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, é 49% de novo, pessoal. Esse aqui é um dado super recente. A gente fala que é o half, né, metade do ano, né? Então, esse dado começa de janeiro, esse estudo, até junho, julho, né, meados de junho e julho. Então, perceba que 50% dos ataques de ransomware é o Brasil.
Aí por quê? Porque o Brasil é um dos principais pontos econômicos que a gente vem atuando. Quais foram os principais setores de indústria? Isso também chama bastante atenção da gente. Se a gente olhar os principais setores de indústria que sofreram ataque, entre eles está a manufatura, tecnologia, setor profissionais, né, e de legal, parte ali de retail, né, ou varejo, e o governo. Perceba que o segundo colocado da lista é a Colômbia, que está bem atrás, cerca ali de 15,44%. Então, novamente, o Brasil é o top da lista. E a gente observou, isso que foram ataques que nós, time da Mandiant, então, para quem não conhece a Mandiant, reforçando aqui, é a maior empresa de resposta a incidente do mundo. A gente respondeu 149 desses tipos de ataques. Isso que é um dado observado e acurado, tá? Com a certeza que a gente respondeu esses ataques. Avançando para o próximo slide, a gente tem 3 principais threat actors, ou atores de ameaça. Observem que o primeiro deles, qual é? Fator financeiro. Tá? Então aqui a regra do jogo não muda. Obviamente, quando a gente está falando ali de quadrilhas, né, cybercriminosos, eles vão onde está o pote de ouro. E o pote de ouro, por muitas vezes, para obter um retorno financeiro, ou o famoso ROI, né, que esse time também ele tem o Return of the Investment, né, eles vão estar olhando, targeando empresas financeiras. Né? 3 grandes pontos que chamam muita atenção nossa aqui sobre os principais pontos de ataques. Número 1, phishing. Aí vocês devem se perguntar, poxa, phishing novamente, né? Tá aí, né? Sempre aparece, né? Phishing sempre aparece. Mas, normalmente, o vetor, o elo mais fraco onde está? No usuário, né? Então, o phishing ele é o famoso que vem já há um bom tempo e ele continua sendo um dos principais ataques. Ponto número 2, social engineer, né? Ou engenharia social, que é para tentar fazer um fake, né, de uma outra pessoa, né, se passar por uma outra pessoa. Então, isso também é algo fortíssimo. Novamente, isso está muito atribuído a usuários também. E ponto número 3, RMM Tools. Muitos de vocês devem conhecer. Então, são ferramentas de IT Works, né? Então, trabalhadores remotos que precisam fazer acesso, né? Um helpdesk, né? E o que acontece? Muito desses ataques acontece de forma legítima, onde tem um acesso instalado numa ferramenta, numa máquina do computador do usuário, porém, o que acontece é que esse usuário ele faz uma instalação de um software não tão legítimo. Ponto que a gente coloca como número 2 aqui de altamente localizado. Então a gente teve vários ataques, se a gente observar aqui, 2 clusters, né, de atores de ameaça, conhecido como ANC 4984, esse mais voltado para o México, né? Sim, sim. Eu queria comentar que essa é uma ANC, FIM, APT, é uma taxonomia que nós aqui, Mandiant, denominamos. Né? Existem outras taxonomias aí do mercado, mas é o que a gente denomina para cada um dos grupos de ataques. Tá? Perfeito, obrigado pela colocação, Dilson. Então esse ANC 4984 ele é mais voltado para o México, onde ele faz páginas fakes, né, de bancos, né? E o segundo que ele tem como target e destino o Brasil, que é conhecido como ANC 5176. Então é um grupo de cybercriminosos que estão olhando para o Brasil hoje, fazendo esses ataques de forma direcionada, criando malwares, ferramentas para o Brasil, tá? Ponto número 3, a gente falou sobre ransomware, mas ransomware não é somente o que está acontecendo aqui, o que a gente vem observado. Ransomware, com certeza, sim, como a gente mencionou, mas outros tipos de ameaças infostealers, roubo de credenciais, instalações de extensões maliciosas em browser, cryptomining, instalação de trojanos bancários, que aí está muito linkado com o ponto número 1, né, de setor financeiro. Então perceba que isso aqui é o que a gente vem observando durante esse período, esse ano, tá bom? E aí só como destaque, a gente mostra aqui que os atacantes eles sabem o que acontece aqui no país, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo, um sistema automático de nota fiscal, né, rodado aqui no GovBR. Olhem essa página, é exatamente, né, o famoso aqui fake, né? É página que é muito parecida com o que é a página real, mas acontece que isso foi criado por um cyber group attack conhecido como Pineapple, e eles fazem instalação de um infostealer conhecido como AstroRuft. Basicamente o que ele faz é roubar a credencial do usuário, e o usuário acessa uma página achando que ele está acessando uma página de uma Receita Federal, mas no final ele está acessando uma página fake. Tá? Então esse é um grande exemplo. Um ponto importante é que o acesso é um acesso legítimo, né? Mas ele direciona para... Ele redireciona, exatamente, para uma página que que rouba as credenciais do usuário. Né? E aí falando um pouquinho de CryptoMine, o que a gente vê de ameaças aí, né? Então grupos aí de ataques, né, como o Coyote, né, que observam usando campanhas de phishing para conseguir realmente o que eles buscam, né? De novo, são criminosos, né? Não são bad guys ou o que a gente denomina muitas vezes em... Script Kiddies já acabou, já faz um bom tempo já, exatamente, né? A gente está falando de gente criminosa que está atuando dentro do país, né? Então, a gente tem 4 grandes
threads de ameaça, pilares de ameaças aqui dentro da nossa região, né, cada um com um foco diferenciado. Alguns focados regionalmente para atrair exploração de dados, né? Então a gente está falando aqui do Cyber Intelligence SV, que usa esse cenário de acesso remoto para conseguir extrair as informações, né? Alguns focados em ataques mais regionalizados, né? E em países da América Latina. Aqui é um exemplo, né, do que a gente vem observando aí no mercado. É um grupo norte-coreano, a gente denominou ele como Anki 4899, né? A ideia aqui, ele faz uma campanha para fazer recrutamento de pessoas, né? Então ele usa essa campanha para conseguir trazer pessoas, e dentro desse corpo, desse meio, desse recrutamento, ele coloca um artefato malicioso, né, que direciona esse cliente para fazer uma instalação de um malware malicioso, e aí ele consegue ter acesso dentro da estrutura desse cliente, né? Olha como isso é perigoso, pessoal. Observem, esse é um tipo de ameaça onde as pessoas se candidatam para uma página, né, de emprego, eles se aplicam nessa página de emprego, eles recebem um PDF, exatamente como esse modelo, né? A empresa envia um PDF legítimo, o primeiro acesso é totalmente legítimo, o segundo acesso é que o candidato vai para uma próxima fase, onde ele vai acessar, ele clica no GitHub, que é um teste, né, para ele poder fazer de code, né, de codar, ele acessa um GitHub, que é uma página normal, certo? Super legítima, né? Só que quando ele faz o download do coding dele, o que tem lá é um Python, uma aplicação em Python, que tem um Trojan instalado. E aí onde que o candidato acha que ele está fazendo uma entrevista de emprego, tá? O que acontece? Ele está sendo, na verdade, comprometido. Então, perceba que é um caso muito real que acontece, e, na verdade, o que a gente tem que observar aqui, né, esse foi um ataque, tá, que o Adilson comentou, um grupo, né, o 4899, mas ele é conhecido como Punk Junk, né? Então, esse grupo, ele fez essa projeção, então a gente tem que estar aqui um ponto de atenção, a gente observar os pequenos detalhes de operações que ocorrem no nosso dia a dia, essa aqui com uma aplicação de emprego, por exemplo, né? Yeah. E aí, adicionalmente, aí, esse grupo, a gente também observou a questão do APT-38, que é um grupo latino, né? Então ele pegou a origem desse ataque norte-coreano, usou esse ataque norte-coreano para, como base, também fazer algo parecido aqui, mais regional, né? Então ele usou o cenário conhecido dele aqui. Quer comentar aqui? Supply chain. Então, esse aqui é um dos principais pontos de ataques que a gente vem observando, né? Então, o que acontece? A gente viu um dos principais ataques que ocorreram em julho, né? Em meados de julho aí, como os principais ataques de supply chain. Então, aqui não é novidade para todos, né? A gente viu que um dos primeiros pontos ali são ganhos financeiros. E a gente teve o maior ataque que ocorreu ali na operação do Pix. Isso, de novo, não é novidade para ninguém, vocês sabem disso. Mas por onde começou esse ataque? O que nos chama a atenção? A cadeia de suprimentos, o supply chain. O supply chain nunca foi tão levado a sério como está, né? Independente se a gente está falando de setor financeiro, né? Setor de saúde, manufatura, governo, não importa. A gente sempre vai ter uma cadeia de suprimentos, um supply chain com outro fornecedor. E aqui é um alerta que a gente faz para os executivos de segurança, é como é que colocam mais controles para esse tipo de... na verdade, isso é um grande desafio para todo o ecossistema. Como é que a gente inclui controles de segurança para esses terceiros, né, para evitar, mitigar esse tipo de risco, né? Perfeito. E só para observar aqui sobre esse slide, perceba que isso também não é algo tão novo assim, né? Então a gente vem observando esses ataques de supply chain já há algum tempo. Então, por exemplo, se vocês observarem aqui no slide em azul de 2023, a gente teve uma série de artefatos, grupos, formas de ataques. Em 2024, teve uma grande campanha aqui, né, de diversos fatores. Então perceba que teve ferramentas ali específicas utilizadas, né? Inclusive informações de outros países como origem. Então a gente vê aqui Rússia, a gente vê China, a gente vê Coreia do Norte. E aí, ponto observável também que a gente comentou e vale destacar é que o Brasil, ele não é apenas um target, ele não é um destino como ataque, mas o Brasil também produz muita origem. Então aqui tem vários grupos de atacantes no próprio Brasil que atacam o próprio ecossistema do Brasil, que tem suas particularidades, como o Pix. O Pix é uma particularidade do sistema bancário financeiro do Brasil, né? Como também faz ataques externos. Então perceba o quanto isso está localizado e a gente precisa entender de fato
quais são os artefatos, né, ferramentas e processos que esses grupos criminosos estão utilizando. E aí, só para destacar um pouquinho, né, o que a gente vem encontrando dentro do que a gente chama de landscape de ameaças aí, né? Então a gente olha do meu lado direito aqui, olhando que identidade é sempre um alvo dos atacantes ou dos criminosos, né? De novo, é o elo mais fraco, é a maneira mais fácil deles conseguirem. Eles não vão tentar algo muito sofisticado se eles já conseguem inicialmente buscar a identidade, né? E aí outros que vêm sempre, a gente está falando de phishing, né? Phishing vem crescendo significativamente, né? Que é a mensagem, o SMS, né? Que para mim já tinha sido extinto isso, mas a surpresa de novo aqui aparece sempre, phishing aparece bastante aqui no nosso cenário regional, né? Isso é algo, são campanhas aí que acontecem bastante e induz os nossos clientes, os nossos usuários a caírem nessa fraude. Do lado esquerdo, né, a gente traz um pouquinho do panorama do que nós, Mandiant, Google e Mandiant observou na questão de distorção, do que vazamento de informações, né? Então vem crescendo bastante essa modalidade de crime. Tá? Eu só fazendo um link aqui, Adilson, no slide anterior, por gentileza, se a gente puder voltar, e acho que é o botão de baixo aí. Beleza. Foi. Se a gente olhar a identidade, esse é um grande desafio para todos, né? A gente fala, segundo fator de autenticação, né? Isso é algo chovendo molhado, né? Bem dizer. E um grande desafio que a gente tem aqui são os insiders. Então perceba que algum desses ataques que ocorreram através de um insider, né? O colega anterior estava aqui fazendo a apresentação do Itaú, né? Falou de um exemplo, né? Onde pessoas, trabalhadores recebem informações, né? Ou pagamentos, por exemplo, né, na faixa de 1 milhão, teve até alguns casos que a gente percebeu que não precisa de muito, né? Então a gente pega trabalhadores, tem um salário mínimo, às vezes precisa dar um valorzinho um pouco a mais ali, e ele tem acesso privilegiado, né? E como é que a gente vai fazer? Acho que o ponto-chave aqui é a monitoração. Sim. Como é que a gente vai monitorar o comportamento desses usuários, o que de fato eles estão realizando, para entender se de fato... Outro ponto, Flávio, é a cultura cyber. Cultura de segurança. Não é só o executivo que tem que ter essa cultura, é toda a organização. Conscientização, né, a gente fala aqui, né? A gente fala de conscientização, mas na verdade é uma cultura de cibersegurança para toda a organização. Perfeito. E aí, avançando aqui, não poderia faltar, né? Inteligência artificial, se a gente puder voltar aí, beleza? A gente classifica aqui alguns pontos. Quando a gente fala de inteligência artificial, vocês vão ver, as palestras anteriores falou sobre inteligência artificial, e a gente tem dois grandes aspectos. Quais são esses dois grandes aspectos? A gente tem do ponto de defesa, né? E a gente tem a parte aqui ofensiva. Então, o atacante, do mesmo tempo que nós estamos aqui defendendo nossas organizações, né? Os atacantes eles também estão utilizando, né, Adilson? Desse lado também para atacar as empresas, né? E aí o que nos chama a atenção são esses 5 fatores. O primeiro deles aqui é a parte de, que a gente já comentou, engenharia social. E olha só que legal, isso talvez passou com vocês, o WhatsApp, receber mensagens, né? Então você criar, por exemplo, vídeos, né, utilizando um AI, se passando por uma outra pessoa. Vídeos, mensagens, né? Eu mesmo, assim, recebi mensagem, alguém se passando por uma outra pessoa, falando assim, olha, me envie tal valor na minha conta, pelo amor de Deus, estou passando mal, preciso ir no médico, né? E se passando por uma outra pessoa com a foto daquela pessoa, né? Ou mensagem de voz, que é mais perigoso ainda, então a gente tem que estar bem atento. Segundo ponto, né, que a gente fala aqui, que chama bastante atenção, vibe coding. Quem sabe o que é vibe coding? Legal, se a gente olhar lá no passado, a gente olhava o famoso Offensive Security, né, olhando ali o time de Red Team, precisava fazer o quê? Desenvolver, conhecer Python, Java, assim por diante. Com o modelo do AI, perceba que o Vibe Coding, a gente vai utilizar a linguagem natural para a gente desenvolver um código. Então, olha só, a facilidade que o AI traz para nós, né, do mesmo ponto que a gente desenvolve isso para a defesa, de novo, um reforço que, né, utiliza isso para o ataque, né? Terceiro ponto, AI Powered Malware. O que isso quer dizer? Então a gente pode desenvolver códigos, né, ferramentas, para que a gente possa atacar, criar payloads, famosos trojans. De novo, aqui você não precisa ter um skill muito avançado, você só precisa saber o que você quer pedir. Obviamente os modelos de AI estão sendo treinados justamente para evitar esse tipo de geração de payloads, né? Então a gente já fez alguns testes para a gente até brincar sobre isso. Mas existe campanha de ataques, como, por exemplo, a gente até mencionou o APT28, né, que é russo, que utiliza LLMs, linguagens, né, de AI,
chineses, onde eles conseguem desenvolver payloads maliciosos. Então não são os famosos AIs que vocês estão acostumados, né? Normalmente são AIs que são desenvolvidos, uma caixa black box, onde muitos têm acesso e conseguem desenvolver payloads e malwares maliciosos. Quarto ponto, utilizar isso para escalar. Intrusão automatizada. Olha só que legal, a gente fala de automatização do nosso lado para responder incidentes. Criação de playbooks, né? Usar o AI para fazer triagem, investigação, mas ao mesmo ponto o atacante utiliza isso para escalar o ataque dele. Então uma ferramenta de muito conhecimento, um framework, é o Hexstrike. Esse Hexstrike basicamente é um framework com ferramentas que o time, qualquer pessoa com conhecimento relativamente básico de cibersegurança, consegue fazer ali uma offensive security, um acesso ofensivo, né? De forma assim escalar, né? E aí, por último ponto, para finalizar, é o AI Power Vulnerability Research. O que isso quer dizer? Se a gente for olhar os ataques, acontece por muitas vezes por questões básicas. Patch que não foi instalado, a gente nem fala de muito Zero Days. Fala Zero Days, tá bom, mas por muitas vezes é um patch que não foi instalado em 2020. E a gente tem aquele computador legado no nosso ambiente. A ideia do AI Power Vulnerability Research é que a gente possa utilizar o AI para buscar informações de vulnerabilidade de forma proativa. E com base nisso, né, a gente pode se defender. Agora, pensa que o atacante pode fazer o inverso. Ele pode utilizar o AI para buscar vulnerabilidades e depois ele usa uma ferramenta automatizada para disparar um ataque. Olha que perigoso isso. Percebam que esses pontos aqui, entre esses 5, por muitas vezes eles estão conectados entre eles. Tá bom? E aí o último ponto que a gente estourou o horário aqui, mas vale a pena só esse último slide aqui, ela disse. Que é basicamente, nós fomos precursores do Google, tá? Existe o Deep Find ali, né, que a gente criou, basicamente. O Big Research, que basicamente a gente descobriu uma ameaça, né, uma vulnerabilidade, sem mesmo ela ser explorada, utilizando um AI. Então, olha que legal isso, né? Então, isso a gente está usando o AI ao nosso favor, essa é uma vulnerabilidade conhecida pelo SQLite. E aí, por último, você disse que tem alguma coisa? Esse é o Security Forecast, né? A gente deixa aqui o QR Code, isso é novo, não saiu ainda, nem tá no forno, tá para sair, né? Então, basicamente, vai sair em 4 de novembro agora. Então, escaneie esse QR Code aqui. Aí eu recomendo todos. Isso é um forecast aí do que vem acontecendo globalmente, né? É um report que a gente começou a fazer a partir desse ano. E percebam, né? 2025 nós estamos, a gente está falando de 2026. Qual que é a grande ideia aqui para vocês, né? E aí a gente deixa aqui como, né? A gente gosta de deixar next steps, né? Olhem depois esse Cyber Report e vejam o que vai acontecer futuramente para que vocês possam se proteger. Tá? Então essa é a grande ideia desse Cybersecurity Forecast. Pessoal, e aí, a gente agradece vocês aqui. A gente estourou um pouquinho o tempo, a gente agradece vocês e se tiverem alguma dúvida, a gente está no stand do Google os 2 dias aí, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado novamente.